Que barcos são estes? Primeira parte, Marcos 4 e Atos 27. Comentário de Mari Persona. Marcos 4, né? 37. Marcos 4, 37 a 41. Bom, são duas situações diferentes, né? Você pergunta do barco onde o Senhor estava aqui, em Marcos capítulo 4, versículos 37 ao 41, e comparado com aquele barco em que Paulo estava quando ele foi levado para Roma. Esse aqui, eles estão indo ele entra no barco e ele vai chegar no capítulo 5, ele vai chegar na província dos Gadarenos. E aqui tem algumas coisas que são interessantes da gente abordar nessa passagem. Bom, primeiro começa aqui geograficamente falando, o mar da Galileia, onde eles estavam atravessando com esse barco, não é um mar, ele é um lago de água doce. Ele está no caminho ali do Rio Jordão, que chega naquela região, transforma um lago, cria um lago bem grande. É tão grande esse lago que tem até ondas, quando tem muita ventania, cria-se ondas. Então não é um mar, é um lago que é erroneamente chamado de Mar da Galileia. E no caso de Paulo, no navio que ele viajava para Roma, era um navio, né? Um navio era grande, tinha mais de 100 pessoas, e nesse navio, era um navio de vela. Esse aqui talvez pudesse ter uma vela pequena, normalmente era um remo. É um barco de pescador, né? De lago, de rio. Então, do ponto de vista de localização e do barco e do lugar que está, tem essa diferença. Mas eu creio que o que se procura é saber a diferença do ponto de vista espiritual, né? Nos dois casos, nós temos uma pessoa que é uma pessoa digna de atenção no barco. Neste aqui, do Mar da Galileia, nós temos o próprio Senhor Jesus no barco. Então ele está nesse barco e tinha muitos barcos naquele dia. Nós não sabemos quais outros barcos estava tendo algum problema, né, com o vendaval, com as ondas e tudo mais. Mas os outros não tinham, né, porque fala no capítulo 4, versículo 36, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Nós não sabemos o que aconteceu com os outros barquinhos, mas com esse, principalmente, ele tinha o Senhor dentro do barco, isso era uma garantia de segurança, mas também era uma garantia de problema. Porque quando você tem o Senhor no barco, você tem problema. Os problemas chegam, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem? Tudo vai muito bem, mas ele no barco, ele é um para-raio. O raio, se tiver que cair, vai cair onde Cristo está no barco. Porque esse é o caso aqui, né? Se você analisar o que vem antes dessa história, no nosso capítulo aqui, o Senhor estava pregando antes, ele falou uma série de coisas aqui, depois ele entra no barco e ele está indo para a terra dos Gadarenos. O que ele iria fazer na terra dos Gadarenos? Ele ia na terra dos Gadarenos libertar 2 endemoniados. Aqui em Marcos fala de um, não é? Saiu ao encontro, capítulo 5, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Nós sabemos que são 2, porque Lucas vai falar que eram 2. Então, quando você tem uma passagem nas Escrituras de uma maneira e outra passagem de outra maneira, você deve usar o total, a soma delas. Então, por exemplo, se você tem uma passagem que Jesus foi para Jerusalém, e outra que fala assim, Jesus foi para tal cidade que fica depois de Jerusalém. Você fala, tá errado aqui, tem uma discordância. Não tem.
é que para ele chegar na outra cidade, ele tinha também que passar em Jerusalém. Então ele foi para os dois lugares. Só que em um evangelho, o foco está numa coisa, no outro evangelho, o foco está na outra. Então, quando ele entra no barco com seus discípulos e pede para passar para o outro lado, ele já sabia o que ele ia encontrar no outro lado. Ele ia encontrar um homem que precisava ser libertado de demônios, de uma legião de demônios. 2.000 demônios, eu acho que era, né? Eram 2.000, porque são 2.000 porcos, quase 2.000 porcos, que vão depois ser possuídos por esses demônios. Então, o Senhor já tinha isso no plano dele, ele já sabia onde ele ia, ele já sabia o que ia acontecer, porque ele sabe tudo. Quando ele encontra em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, é uma situação inusitada, porque quando as pessoas viajavam, os judeus viajavam, podemos até abrir lá em João capítulo 4, João 4 diz assim, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Tem uma outra versão que fala, era mistério, ou precisava atravessar Samaria, devia passar por Samaria, várias versões diferentes, era necessário passar por Samaria. Então, por que era necessário passar por Samaria? O evangelista João aqui, ele precisa explicar isso por uma razão geográfica também e de costumes. Os judeus não passavam por Samaria. Havia uma inimizade muito grande entre judeus e samaritanos. Os samaritanos não eram judeus, eles eram um povo que foi levado para a Judéia no tempo em que os judeus estavam no exílio. Então, para não deixar a terra virar pasto de animais, ou mato crescer desordenadamente, animais selvagens dominar a terra, o rei invasor, Babilônia, né, mandou para lá um povo, ou uma mistura de povos, mas fez com que eles aprendessem judaísmo, contratou lá alguns escribas, alguns mestres do judaísmo, sacerdotes, para ensinar judaísmo para eles. Então eles foram como convertidos na marra ao judaísmo, mas eles eram prosélitos, eles não eram nem judeus, e eles aprenderam aquilo como condição para poder continuar morando naquela terra. Mas aí com o tempo eles acabaram desenvolvendo o seu próprio culto a Deus, não em Jerusalém, mas num monte ali da Samaria, e até hoje eles têm isso. Se você pesquisar na web, você vai encontrar que eles fazem até sacrifícios de animais. Tem fotos, eles sacrificando carneiros, ovelhas, prestando culto, tem os sacerdotes, eles têm toda uma ordem de adoração imitada, né, copiada do judaísmo. Mas eles não quiseram se associar ao judaísmo realmente, eles só acabaram criando a sua própria religião, baseada também no que Deus fala, né, nas Escrituras, mas do jeito deles. E quando fala que o Senhor precisava passar por Samaria, é a mesma situação porque ele precisava passar pela província dos Gadarenos. Ele sabia que tinha alguém lá para ser liberto. E ele sabia que em Samaria tinha uma mulher que precisava também ser liberta. Porque os judeus não passavam por Samaria, como eu já disse, mas eles davam a volta. Tinha um caminho que era mais longo, que passava por baixo de Samaria. Quando eles tinham que ir a algum lugar depois de Samaria, eles tinham que dar a volta, para não passar em terra de samaritano. Então aqui é uma coisa inusitada, e até os discípulos depois ficam abismados de encontrá-lo conversando com uma samaritana, e ainda mais uma mulher. Né? Porque lá quando fala em João capítulo 4, versículo 27, diz, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas e por que falas com ela? Eu acho que tem algum lugar que os judeus não conversam com os samaritanos. No versículo 9, a própria mulher fala, né? Pois a mulher samaritana, disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha aí como é que era a situação deles. Percebe? Então o negócio não era lá muito
amigável entre os samaritanos e os judeus. Mas ele tinha que passar lá, porque tinha essa mulher. E ele ia pregar o evangelho para essa mulher ia se converter, essa mulher ia dar testemunho na vila próxima dela, na cidade dela, e muitas pessoas depois iriam crer em Cristo. E essas pessoas iam se converter por causa do testemunho da mulher, mas muito mais porque eles conhecem o próprio Senhor Jesus depois. Mas voltando então ao nosso capítulo lá de Marcos, porque ele tinha que ir para a província dos Gadarenos, mesma razão. Ele tinha alguém lá para libertar. E quando o Senhor tem uma pessoa para libertar, não importa onde esteja e nem quem seja. Quando o Espírito Santo enviou Filipe à estrada, ao caminho a estrada que ia de Jerusalém a Gaza, né? Acho que era caminho de Gaza. E Jerusalém para Gaza. E ali tem uma ressalva, a hora que fala disso, que a estrada estava deserta. Ué, por que ele ia mandar alguém numa estrada deserta? Porque tinha lá um homem que precisava se converter. E o Senhor Jesus sabia do estado do coração dele e foi lá, mandou um servo seu para esclarecer o evangelho para esse homem, pregar o evangelho para esse homem. Esse homem saiu de lá regozijando, ele era um prosélito. O que era um prosélito? Ele tinha vindo da África, ele era, portanto, negro, prosélito, convertido ao judaísmo, porém não aceito totalmente pelos judeus, porque os judeus também tinham um distanciamento social daqueles que não fossem genuinamente judeus, que fossem apenas prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo. E quando ele vai a Jerusalém, ele foi lá para visitar o templo, para adorar a Deus no lugar que Deus tinha estabelecido. Ele volta frustrado, porque certamente não deixaram acessar a área que é só limitada aos judeus. Porque também tinha isso, os gentios ficavam separados, eles não podiam se aproximar. E muito mais ele, porque ele era um eunuco da corte da rainha, e um eunuco, naquela época, o que eles faziam? Para cuidar dos negócios de uma rainha ou de uma princesa, eles pegavam meninos, castravam o menino quando era criança ainda, então esse menino crescia castrado, provavelmente a voz dele era uma voz feminina, porque uma criança que é castrada cedo, ela não perde o timbre de voz de criança. Tanto é que até o começo do século XX, ainda existiam os cantores na Itália, os castrati, que eram cantores de ópera, que eram castrados quando criança para cantar a ópera depois, para cantar a ópera com voz de mulher. Isso foi abolido, acho que no começo do século XX, que daí proibiram de fazer isso, né? Porque a família já criava o menino que tinha uma voz boa e um bom ritmo, um bom compasso, que tinha talento para música, eles castravam, porque a família permitia, porque ele ia ter uma profissão garantida, ele ia ser um cantor de ópera, que na época era como você ser um cantor de rock, né? A ópera era a música do tempo. Então, mas antigamente, no tempo dos reis e das rainhas, antigamente, castravam-se as crianças para poderem servir depois nos aposentos reais das rainhas ou princesas. Por quê? Para não corromper a linhagem. Porque se você põe um homem lá para ficar um homem viril, né, que não é, que pode se reproduzir para tomar conta da rainha, daqui a pouco os dois se apaixonam lá e a linhagem real vai para o brejo, porque vai acabar dormindo com a rainha, vai acabar seduzindo a rainha ou a princesa. Então, para não acontecer isso, todos os servos que serviam rainhas e princesas eram castrados. Mais recentemente, isso existia até também no começo dos anos do século XX, isso existia na China. Quando ainda existia o imperador na China, era um império ainda, aquela cidade proibida que chama lá na China, hoje é até um lugar turístico. Ali tinham muitos eunucos castrados que serviam as rainhas. E acho que até tem filme sobre isso, que mostra isso daí em filmes modernos hoje. Então, isso aí, voltando aqui, né,
O Senhor precisava, então, tanto falar com aquela mulher lá em Samaria, como precisava falar com esses dois endemoniados, ou esse endemoniado, que Marcos é só um que fala, porque nos dois casos eles seriam salvos e eles seriam também usados como testemunho de quem era o Senhor e do que o Senhor era capaz. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.